Gravando. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite, boa tarde, se você estiver assistindo isso aí de tarde no YouTube. Você está no Bate-Papo Mayhem. E antes da gente começar, Rodrigo está pedindo para você já seguir o canal, dar o seu joinha, dar o seu ok, toca o sininho, faz todas essas paradas que tem que fazer aí no YouTube, né? Então, o projeto Mayhem, ele organiza junto, às vezes, com a Conhecimento da Humanidade, com o Espelho de Circe, com vários outros canais de YouTube, e a gente está trazendo os convidados para falar um pouquinho mais profundamente sobre religiões, sobre filosofia, sobre ordens iniciáticas, sobre a história do ocultismo aqui no nosso 2020. Para você que é do futuro, nesse momento a gente não está fazendo um simpósio, porque a gente está todo mundo em casa por causa de uma pandemia gigante. Aí a gente decidiu convidar todo o pessoal, os palestrantes, os mestres, os professores, para a gente bater um papo aqui hoje. E hoje eu vou convidar um cara que eu admiro pra caramba, para mim é uma honra estar aqui hoje. Acho que a primeira vez que a gente conversou foi uns 10, 15 anos atrás, lá no Hagia Sophia, num ciclo de palestras. O meu irmão, Mário Filho, seja muito bem-vindo, mestre. Imagina, muito obrigado. Agradeço muito o convite, Projeto Mayhem, para poder participar. É uma honra e agradeço muito a deferência e os elogios. Muito obrigado. Bom, para a gente começar esse bate-papo, a primeira pergunta que a gente faz para os entrevistados é: como é que você chegou na Umbanda? Como é que é a tua trajetória dentro da magia, né? A gente tem muito ouvinte que está estudando aí há 1 ano, 2, é o pessoal interessado. Eles gostam de escutar assim, poxa, como é que uma pessoa normal, comum, de repente olha e fala, poxa, esse é o meu caminho. Então, qual é o teu caminho? Eu comecei na Umbanda muito jovem. Quem me levou ao terreiro foi minha mãe. Eu tinha, na época, 9 anos de idade. Então, comecei bem cedo na Umbanda. O terreiro que nós frequentávamos eram os terreiros daquela época, dos anos 70. Muito simples, as pessoas iam lá realmente para resolver os problemas do seu dia a dia. Não havia nenhum estudo, não havia nada para comentar sobre o trabalho espiritual, como ele funcionava. Enfim, era isso só que nós tínhamos naquela época. Então, isso foi em 76 para 77. Em 84, eu já tinha um pouco mais de idade, eu fui para a Força Aérea como aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que fica em Barbacena, Minas Gerais. Lá não encontrei nenhum terreiro, e comecei a frequentar, então, lá na escola tinha um núcleo espírita. Então, já que não tinha um terreiro de Umbanda para frequentar, acabei frequentando durante o tempo que eu fiquei lá, esse núcleo espírita formado por alunos e um oficial que chefiava esse grupo de alunos espíritas até eu sair. Quando eu voltei para São Paulo, isso já era no final de 85, eu fiquei 2 anos lá em Minas Gerais. Nesse meio tempo, eu me associei já à MORC, porque assim que eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu pude fazer como alguém com 18 anos foi me associar à MORC. E comecei a estudar as monografias da Rosa Cruz, da MORC. No ano seguinte, saiu uma revista da Pensamento que chamava-se Sociedades Secretas. Ela todinha era composta por endereços de instituições, sociedades que queriam divulgar o seu trabalho, a sua forma de ser. Então, eu voltei para São Paulo, comecei a frequentar de novo terreiros de Umbanda, mas sem muita ligação nem com um nem com o outro, só como visitante, e ainda continuava estudando o material da Rosa Cruz, da MORC. E aí, nessa revista, eu
escrevi para uma Sociedade das Ciências Antigas, a SCA. E escrevi, recebi a resposta, comecei a me comunicar, e dessa sociedade eu me iniciei na primeira ordem que eu me iniciei no caminho meu iniciático, foi a Ordem Martinista, que eu me iniciei quando eu tinha 18 para 19 anos, em 86. Então, desde lá, muita coisa aconteceu na minha vida. Eu estive envolvido com inúmeras ordens iniciáticas. No final dos anos 2000, mais de 50 ordens iniciáticas eu fazia parte, sendo que dessas, a maioria eu era o último grau delas, e até ficamos brincando, meu iniciador na Umbanda e no Candomblé, já falecido, Lúcio Evandro Vanek de Oliveira, Tata Negão, que me iniciou na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda. Nós até ficávamos fazendo brincadeiras. Achou ordem nova? Se você achou, vamos me iniciar. Você me inicia, eu te inicio. Que era tanta coisa que nós tínhamos de ordens. Aí vinha gente da Espanha, Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, trocar iniciação com a gente, passava a linhagem iniciática de Igreja Gnóstica, Ordem Martinista, Eli Cohen, tudo que você possa imaginar, Otoá, Noto, tudo que tinha na época que imaginava, sonhava que existisse, nós estávamos dentro. E aí ficava assim, vamos caçar ordem, até a gente conseguir o maior número possível de ordens para a gente ser iniciado e pegar material, estudar e tal. E aí foi assim por muitos anos. A gente ficou numa caça maluca de ordens, linhagens espirituais. E essa troca também com pessoas de fora do Brasil também foi muito enriquecedora, porque eles traziam ordens que a gente nem imaginava que existia, ordens assim bem estrambóticas, com os nomes estrambóticos. E aí você falava, pô, mas isso chegou uma hora que deu um saco. O que nós tínhamos? A gente ficava brincando de cavaleiro da Távola Redonda, fazendo magia cerimonial. O que eu gastei de grana comprando coisas para magia cerimonial, e espada, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E o resultado era pífio. Era pífio. Era uma coisa assim, muito ínfima com aquilo que nós dedicávamos. Nós dedicávamos demais a isso. Eu cheguei ao ponto de estudar hebraico para poder fazer as práticas de magia cerimonial a contento. Estudei quase 3 anos hebraico na PUC para poder falar corretamente, fazer os rituais corretamente. Enfim, a dedicação que nós tínhamos a isso era muito grande. Preparações, 3, 4 meses de dieta, não transava, putz, aquela coisa louca de ficar se purificando e fazendo coisas e invocando gênios, anjos, e o cara era 4, mas para quê? Essa é a grande pergunta nossa. O que nós vamos alcançar com isso? O que nós estamos alcançando com isso? Bom, em 98, eu fiz uma prática chamada Ritual dos Vigilantes Invisíveis. Essa é uma prática que era voltada para que você chamasse almas que estivessem perdidas e você desse encaminhamento para elas, isso no escopo de uma ordem que estava dentro da ordem martinista. E aí fiz essa prática, não só eu, mas também nós que estávamos todos juntos, fizemos essa prática e não tivemos nenhuma experiência durante ela. Mas também, um pouco antes dessa prática, eu me converti ao Islã. Então, em que pese eu andar pela Umbanda, para lá e para cá, mas sem nenhum compromisso com a Umbanda,
eu sempre me dediquei às ordens. Então, como eu falei, eu fui estudar hebraico para poder fazer magia cerimonial com bastante pureza. E também, como eu me entrei fundo na igreja gnóstica, com todas as nossas linhagens sacerdotais, nós temos hoje em torno de 190 linhagens sacerdotais até chegar na gente, né? São linhagens todas que você possa imaginar, da Europa, da América, da África, do Oriente Médio, várias linhagens que vêm desde Pedro para cá, como a linhagem gnóstica, da linhagem apostólica, enfim. E aí, com isso, eu acabei também me dedicando à Igreja Ortodoxa. Eu comecei a estudar com, na época, o padre Pierre Moulin, que ele era o padre da Igreja do Paraíso, a ortodoxa melquita do Paraíso. Comecei a estudar com ele. E também entrei como algum religioso da Igreja Ortodoxa. Com isso, eu fui fazer um retiro espiritual no mosteiro de Taissi, onde as reuniões da CNBB. E eu fui fazer lá o retiro para fazer os exercícios espirituais inacianos. Para quem não conhece, os jesuítas, eles são famosos pela memória. Eles são muito estudiosos. Então, eles têm várias práticas que Inácio de Loyola criou para que eles tivessem boa memória. E nesses retiros, isso é praticado bastante. Então, lá funciona assim. O primeiro retiro que você faz é de 2 dias, o segundo é de 8 dias e o terceiro é de 1 mês. Então, eu já tinha feito o primeiro retiro de um final de semana com a minha primeira esposa. Aí eu fiz um segundo sozinho, no final de semana sozinho. E aí fui fazer o segundo de 8 dias, mas a terceira vez que eu tinha ido para o retiro, de 8 dias. E só para algo de curiosidade, nesse meu retiro de 8 dias, o nosso líder era um padre jesuíta, mas quem também coordenava o nosso grupo era o padre Quevedo, que também era muito próximo também da questão educacional para os jesuítas, né, nesse período. Bom, lá pelo 4º dia do retiro, eu estava muito puto, com uma série de motivos que não compensa falar aqui. Mas o meu grupo do retiro era formado essencialmente por pessoas da igreja, ou eram estudantes que já estavam indo para o caminho sacerdotal, para terem suas paróquias, tal, para serem padres, outros para serem frei, e só no meu grupo sou eu que era leigo, minto. Leigo não, porque eu era ligado à igreja ortodoxa, mas não na igreja católica. Então, era o único que não era católico ali com eles. Enfim, já no 4º dia, houve uma prática feita numa das capelas, e eu fiquei assim muito tocado pela prática, que foi muito bacana. E aí eu fui para a minha cela, porque no período de 8 dias você fica numa cela, é só um quartinho bem apertado, é uma cama e uma pia que tem, é só isso na cela. E o resto, o banheiro no corredor, tudo é coletivo, só você fica nessa cela bem apertada. E aí na minha cela eu fiz um dos rituais que eu fazia sempre, ligados às ordens que eu pertencia, e pedi para que Deus me colocasse realmente num caminho que era o meu, porque eu não estava me sentindo bem naquele lugar. Bom, eu tive um sonho nessa noite em que eu estava num congresso de religiões. Em cada mesa havia 8 pessoas. A minha mesa era composta por mim mais 7,
Eu só me recordo das pessoas que estavam do lado direito, porque da esquerda eu não me lembro, nunca mais me lembrei, mesmo depois do sonho não me lembrava mais. Então, assim, estava eu, havia do meu lado um árabe, logo depois de um árabe, o árabe com a roupa árabe tradicional, turbante, aquelas estelinhas no turbante, assim, bem árabe mesmo, aquele bem de filme do Oriente Médio, aqueles filmes bem ruins que aqui reproduzem o que é um árabe. E aí, depois do árabe, tinha um hindu, com uma roupa tradicional, laranja e branca, tal. Depois tinha um monge budista também, com roupa bem tradicional. E, em seguida, depois do monge budista, tinha uma pessoa, parecia que era a roupa dos Quakers, aquele chapelão, tal, também tradicional, na mesa. E estávamos conversando. Algum assunto, não me lembro qual. Aí, aquele momento em que fica em silêncio na mesa. Nesse momento, o árabe que estava do meu lado pegou pela minha camisa, me puxou assim e perguntou: ô, Mário, o que você está buscando? Me perguntou. Eu falei: olha, eu não sei o que eu estou buscando, mas eu queria encontrar. Aí ele me falou assim: olha, o que você está buscando chama-se sufismo e você vai encontrar isso no Islã. E acordei. Assim que eu acordei, eu me levantei, arrumei minhas malas, desci para tomar café, voltei para o quarto, peguei as malas e estava indo para o carro, embora, no meio do retiro. Aí o nosso padre, o padre Paulo, que estava coordenando o nosso grupo, falou assim: Mário, mas você está indo embora? Foi, tô. Mas não acabou o retiro, até domingo, será na quinta-feira de manhã. Não acabou até domingo. Eu falei: ó, eu queria uma resposta para a minha vida, já tive, estou indo embora. Aí voltei para São Paulo. Eu tinha um prospecto, como eu fiz teologia também, eu tinha um prospecto que era o que é o Islã. E lá nesse prospecto tinha um telefone da mesquita. Aí eu liguei para a mesquita, o telefone não era mais aquele, mas a pessoa que atendeu falou: o telefone novo é esse, o telefone novo. Eu liguei para a mesquita e falei: olha, eu queria me converter ao Islã, como é que eu faço? Daí a mulher perguntou: por que você quer converter ao Islã? Eu não ia contar para ela que eu tive um sonho, né? Eu falei: porque eu quero. Daí ela falou: ó, vem aqui na mesquita que tem alguém aqui que possa conversar com você. Aí eu fui até a mesquita, encontrei lá uma pessoa. Depois eu vim saber o que ele era. Ele é um sheik, o Sheikh Ali, e estava lá passando o tempo. Ele nem estava lá aquele dia, estava lá só para passar o tempo. Aí ele conversou comigo um pouquinho. Eu falei que ele me converteu ao Islã. Mais uma vez, então, acabei conversando com ele. Aí me perguntou, falei: me converter e tal. E aí ele ouviu o meu testemunho, me falou como é que eu tinha que falar. Aí falou: olha, você volta para casa, toma um banho, se imagina entrando para uma nova vida, e você volta para a mesquita para você começar a ser treinado, como você vai rezar e assim por diante. E aí ele foi embora, eu voltei e fui aprender a ser muçulmano, a rezar e tal, com o sheik, que era egípcio, que não falava uma palavra que não fosse árabe. Então era muito legal a nossa relação, para ele me ensinar a fazer as coisas e eu aprender como é que era. Então foi muito difícil esse meu começo. Mas e o sufismo, né? Como é que, se o meu caminho era o sufismo, como é que eu vou encontrar o sufismo? E aí eu comecei a frequentar a mesquita e perguntar para as pessoas, e todo mundo ficava olhando para a minha cara assim, com desdém, porque a imagem do sufismo, para muitas pessoas, é uma imagem muito ruim, né? De pessoas que ficam viajando a maionese, que só se dedicam a rezar, que não ligam para o mundo, enfim, há muitas opiniões ruins, em especial com os árabes que moram no Brasil, sobre o sufismo. Hoje mudou bastante com a vinda dos refugiados e o aumento de ordens sufis no Brasil. Tanto é que no mestrado que eu fiz na PUC, em Ciências da Religião, eu identifiquei em São Paulo 12 ordens sufis. Hoje tem mais de 40 ordens sufis em São Paulo instaladas, com sheik, com murid, que são os alunos da ordem, enfim, cresceu bastante o número de ordens sufis
e de membros de Tariqa, de ordem Sufi. Mas quando eu fui no mestrado, que eu terminei em 2012, só havia 12 ordens em São Paulo, e assim, nenhuma muito grande, com poucas pessoas, tirando de Riacho Grande, que é uma ordem Sufi muito grande, tem mais de 500 pessoas, as demais eram todas de 10, 12 pessoas, 15 pessoas no máximo. Mas como é que eu ia encontrar, em 97 para 98, uma ordem Sufi? Não achava. E aí comecei, a época na internet, era aquela por ligação, quem vai lembrar disso, aquela discada, aquele barulheira, e não achava lugar nenhum, não tinha Google, é pelo Alta Vista que fazia pesquisa, e não saía nada, eu mandava e-mail, quando encontrava alguma ordem, perguntando se havia alguém no Brasil para me ensinar e tal. Bom, enfim, tanto procurar, que eu encontrei uma ordem chamada Subud, que ela tem umas influências sufis e mistura com o budismo, ele é da Indonésia. E eu falei com esse pessoal, e um dos membros falou assim, olha, eu conheço um sufi que foi para a Turquia e tal, e ele mora no Brasil. Ele é brasileiro, mora em São Paulo. E o telefone dele, eu liguei para ele, aí ele foi muito bacana, marcamos de jantarmos juntos, e aí conversamos, falei, olha, realmente eu sou muçulmano convertido, fui para a Turquia, lá eu me iniciei na ordem Gerarri, e um sheik Gerarri está no Brasil há 3 meses, eu vou apresentá-lo, e aí eu conheci o Ismail Effendi, um dos sheiks da ordem Gerarri na Turquia, que estava em São Paulo passando um período em São Paulo, ele tinha acabado de casar com uma brasileira, e aí comecei a aprender com ele o sufismo, mas tudo isso aí foi muito tempo, eu estou tentando resumir o máximo possível para tentar não ficar muito enrolado a questão. Mas mesmo assim, quando eu converti o Islã e continuei no sufismo, eu ainda era martinista. E aí, no martinismo, que ela é uma ordem bastante cristã, muito cristã, eu não tinha conflito, porém as pessoas começaram a me olhar com um olhar diferente. Como é que um muçulmano está aqui entre nós? E aí as práticas muito devocionais cristãs aí começaram a entrar em choque com aquilo que eu imaginava como muçulmano. Aí eu pedi o meu afastamento dessa minha loja martinista, mas continuei com outras práticas, do Licoen, por exemplo, ou da igreja gnóstica, enfim, outras práticas que não ficavam tão longe do entendimento que o Islã ou que o sufismo tinha. Bom, como eu falei, eu fiz aquela prática chamada ritual dos vigilantes invisíveis, e minha vida começou a ficar um inferno depois disso, sem identificar o motivo. Na época, eu namorava com uma moça e ela estava no meu apartamento comigo, ela incorporou, ela nunca tinha incorporado, ela nem sabia o que era isso, incorporou dentro do meu apartamento e começou a me agredir e falou que ia me matar. E eu fiquei completamente perdido com isso. Falei, caralho, eu faço um monte de bagulho, eu faço um monte de ritual, não sei o quê. Uma mulher incorpora um negócio e quer bater em mim, quer me matar? Que raio que é esse? Bom, aí eu fui procurar o Lúcio, que eu sabia, o Lúcio era martinista, mas ele nunca tinha abandonado a prática de Umbanda. Ele já tinha se formado como sacerdote da Federação do Grande ABC, ele era muito próximo ao pai Ronaldo Linares, ele era um homem muito querido para Ronaldo Linares, fui procurá-lo. Eu falei, olha, Lúcio, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Ele falou, Mário, eu também não sei o que fazer. O ritual que você fez, também fiz, que tinha tudo martinista, e quem sabe eu também me fudi, igual você. Bom, aí ele foi para casa, incorporou Porto Velho veio e falou, olha, sabe o ritual que você fez, assim, assim, assim? Eu falei, sei,
esse ritual que eu falei, Mentes Invisíveis. Então, você abriu um portal e eles vieram. Falei, mas depois eu não mandei embora? Ele falou, você mandou, mas ele não foi. Falei, mas tudo que eu faço, e bababá. Ele falou, quem pode provar que você faz banimento e o caralho a quatro e dá certo? Aí comecei a entender que muitas das coisas que eu achava que fazia certo, eu fazia porra nenhuma certo. Era só invencionice dessas porra de magia cerimonial, e eu comecei a ter uma visão completamente diversa da magia cerimonial. E com o tempo, aí o Lúcio acabou fazendo algumas coisas para me aliviar dessa perseguição, desse ser que ele ficou no meu apartamento, ele não ia embora, de jeito nenhum. E eu tive que lidar com ele, me acostumar com aquele ser que queria me prejudicar e ficava me atazanando o tempo inteiro. Ele, minha vida ficou muito ruim, em todo o sentido, com esse cara me atazanando. Foi assim, uns 2 anos esse cara me enchendo o saco. Bom, e eu fazendo as minhas práticas e nada. O que dava bastante calma para mim, que dava um alívio, eram minhas práticas sufis, que me davam um alívio. Mas também não resolviam, sempre tinha uma volta desse cara. Bom, aí o Lúcio falou assim, Mário, vamos jogar búzios para ver o que tem que fazer. Aí nos búzios, e eu falei, eu ia na Umbanda, mas sem muita compromisso com a Umbanda. Aí joguei com o Lúcio, ele falou assim, Mário, uma péssima notícia para você, você vai ter que ter um terreiro. Eu falei, comecei a rir, né? Falei, olha, eu tenho todo tipo de macumba, mas eu nunca quis ser pai de santo, nunca me aprofundei nisso, nunca quis realmente um compromisso com esse caminho espiritual. Até por muito tempo, quando eu me tornei martinista, nós ouvíamos muitas críticas, né? Até hoje, os martinistas da linha que eu seguia, eles são completamente avessos a qualquer prática mágica de origem afro, são muito críticos ao Islã, enfim, eles são muito racistas, inclusive. Na época que eu entrei no martinismo, nos ensinavam que não podíamos iniciar pretos, porque o preto não tinha alma. Olha o ponto que eu cheguei. Porque a mulher que nós pensávamos nessa época e olhávamos, isso foi também me afetando no meu pensamento. E quando ele falou, você vai ter que ter um terreiro, eu tive uma crise enorme. Falei, pô, sou muçulmano, como vou ter um terreiro? E eu não sei nada de Umbanda, não sei. Ele falou, vamos fazer um intensivão com você. Pronto. Aí, eu fiz o batismo na Umbanda com ele, comecei a trabalhar na Umbanda no terreiro dele e em mais 4 terreiros como médium. É um intensivão. Vamos fazer trabalho cambono e tal, e conversa com o Pai de Santo daqui, outro de lá e tal. E nesse meio tempo, o Lúcio falou assim, Mário, não basta para você ser da Umbanda, você vai ter que entrar também no Candomblé. Falei, ainda isso? Aí me iniciou no Candomblé. Aí, aquele ser que eu falei ainda estava me enchendo o saco ainda. Aí ele falou assim, olha, Mário, a solução final para isso é te iniciar na Quimbanda. Aí me iniciou na Quimbanda, foi quando realmente essa desgraça desapareceu da minha vida, aí eu aprendi a lidar com esse monte de coisa, foi por meio da Quimbanda, mas também a experiência também da minha com a Umbanda e Candomblé também ajudou muito para isso. E aí as coisas foram acontecendo, infelizmente, em 2004 o Lúcio faleceu, e aí eu fiquei bastante traumatizado pela morte do Lúcio. Porque o Lúcio, ele é meu amigo, era meu irmão. Eu conversava com o Lúcio 2, 3 vezes por dia, às vezes 4 vezes por dia. Nós tínhamos uma ligação muito grande, tanto com ele, quanto com a esposa, com os filhos dele. Nós éramos muito próximos. E me afetou demais a morte dele.
E aí eu fui procurar uma outra pessoa que pudesse dar continuidade no meu trabalho espiritual ligado à parte afro. E eu conheci um irmão maçom do Rio de Janeiro, que era babalorixá de candomblé e também de Umbanda Molocô, e que tinha morado em Ioió, na Nigéria. Então, tudo assim, aquilo que eu imaginava, né, de estudar realmente o culto como que era originário da África, um pensamento mais tradicional na Umbanda, porque tudo que eu via da Umbanda é aquilo que todo mundo sabe. Você incorpora, espírita, incorpora da passe, desincorpora e vai embora, acabou. Não tem muitas... Infelizmente, isso é o que a Umbanda normalmente é. Pouco estudo, pouco conhecimento histórico. Eu queria muito mais do que isso. Bom, e aí acabei fazendo as minhas coisas em 2005, em 2004, minto, um pouco depois da morte do Lúcio, para fazer os rituais próprios para isso, e entrei e acabei entrando no Umbanda Molocô, fiz as obrigações minhas no candomblé, e continuei no candomblé até hoje. Já fiz a obrigação de 14 anos, vou fazer o ano que vem, vou fazer a obrigação de 21 anos, enfim, essa foi meu caminho, para resumir tudo. A IFA na minha vida entrou por outros motivos. IFA entrou na minha vida em 2011 pela minha filha. Minha filha, ela é chamada em tradição iorubá de Abiku, que nasce para morrer. Chegou a minha rotina, ela tinha na época 6 anos de idade, era 2 semanas em casa, 1 semana no hospital. Era essa a minha rotina. Muitas doenças, muitas síndromes que acompanhavam minha filha e tal, e não tinha mais, o médico não sabia o que ela tinha, não tinha como resolver. Meu pai de Santos de Candomblé, em 2011, falou assim, o que eu podia fazer de ebó para sua filha, para mantê-la viva e saudável, deu o meu limite. Aí eu procurei uma pessoa que era minha amiga também, de vários tempos, que foi da Otto, que foi de um monte de ordem também, então nós nos conhecíamos dessa relação, e eu acabei procurando por ele, ele fez a iniciação minha, da minha filha e da mãe dela, em Ifá, mas na verdade não foi iniciação, foi só o assentamento de Ifá, de Orumilá, que é a primeira mão de Ifá, o Ixefá. Fizemos o Ixefá, a Leila ficou 6 meses depois do Ixefá, mas voltou a ficar ruim de novo. E aí eu tive que procurar alguém superior, e aí eu fui para quem tinha iniciado essa pessoa que eu procurei na Nigéria. Aí eu achei, eu encontrei, falei com ele, falei, eu preciso cuidar da minha filha. Ele jogou para minha filha lá na Nigéria, identificou mais uma vez, eu sabia também que eu joguei para minha filha para saber o que ela tinha. No meu jogo saiu que ela era bicu, também no jogo dele saiu que ela era bicu. E falou, olha, para te ensinar a cuidar da sua filha, não tem como não ser você vindo para cá. Aí eu acabei indo para a Nigéria, fiquei lá um tempo, aí me iniciei em vários cultos na Nigéria, todos para poder cuidar da minha filha adequadamente. Tudo que eu fiz foi para minha filha. E quando eu voltei para o Brasil, muitas pessoas me procuraram tanto para jogar quanto para ir pelo caminho espiritual, e eu acabei também entrando como sacerdote de Ifá, no circuito, tal, mas nunca foi o meu intuito, nunca quis ser babalau, nunca quis ser nada. Eu queria ter o meu terreirinho bem tranquilo, com poucos filhos de santo, sem muito estresse, sem muito compromisso com nada, mas não deu certo. As coisas foram aumentando. Também na vida profissional, uma loucura. Eu acabei depois, no final da minha carreira, ainda indo comandar a rota, fiquei o meu tempo todo, era mais para o meu trabalho, e aí ficava difícil, as minhas coisas, enfim, sempre foi muito atribulado, mas a minha dedicação
prática espiritual é muito rigorosa e sempre. O que aconteceu é que eu abandonei toda por completo a tradição ocidental, abandonei tudo, desde 2003, que abandonei tudo. Às vezes eu vou em alguma reunião martinista, quando me convidam, e aí é até engraçado, né? Porque quando eu vou com as ferramentas daquilo que eu sou, aí o pessoal olha assim, tipo, chegou o mestre do passado, chegou tipo um fantasma, que o nego fala, pô, o cara veio aqui na nossa loja visitar a gente, que fica assim, tipo um cara meio monstruoso assim e tal, mas realmente não tenho nenhuma ligação mais com a prática ocidental. A prática hoje é a prática da macumba. Eu sou macumbeiro 24 horas do meu dia, ou seja, fazendo ifá, ou seja, fazendo um bandomolocô, ou seja, fazendo quimbanda, enfim, tudo o que eu faço hoje na minha vida é macumba. Ponto. Resumindo. Então, antes de eu entrar na macumba, que você falou um negócio tão interessante do sufismo e do Islã, que as pessoas geralmente elas têm um preconceito, uma desinformação, uma ignorância. Então, antes da gente seguir o nosso roteirinho, eu ia te perguntar, eu ia pedir para você explicar um pouquinho mais o que é o sufismo, o que é o Islã, e como é que ele tem essa visão de tanta tolerância e que você consegue assim, viajar entre esses dois mundos. Vamos falar um pouquinho do sufismo. O que é o sufismo? Ok. Então, para falar do sufismo, eu tenho que falar do Islã. Eu acho que você percebeu que eu sou muito adicionalista. Então, se eu falo de orixá, por exemplo, eu vou para a cultura iorubá. Então, o orixá é preto, é do povo iorubá, não é uma energia, não é uma força, não. É uma divindade do povo iorubá, eles são pretos, não são de toda a humanidade, são do povo iorubá que nós, como pessoas que habitamos o Brasil, temos o sangue iorubá, o sangue africano, temos também essa ligação com essa ancestralidade toda. Mas eu sempre vou buscar tudo na sua raiz. Então, quando eu vou falar em sufismo, eu tenho que falar em Islã, porque é impossível uma pessoa se dedicar ao sufismo sem ser muçulmano. É impossível. É impossível. Existem vários grupos sufis que abominam o Islã, que são anti-Islã, são os coitados. Porque toda a prática sufi, ela se baseia no Corão. Então, se eu não conheço o Corão, eu não posso praticar o sufismo. Se eu não conheço os hadis, que são os ditos do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, profeta Maomé, o que ele falava, o que ele proibiu, o que ele permitiu, é o composto dos hadis. Isso também tem que ter esse conhecimento para a prática do sufismo. Toda prática sufi é em árabe. Não tem a prática sufi que não seja em árabe. Você entoa os nomes sagrados de Deus na língua árabe. A principal delas, eu vou fazer agora porque eu estou abluído, eu fiz a ablução ritualística antes de fazer a entrevista, então eu posso fazer qualquer prática que eu estou abluído para isso. Então, a base da base do sufismo é La ilaha illallah. E aí tem vários ritmos. Eu posso La ilaha illallah ou La ilaha illallah. La ilaha illallah. Então tem várias formas de eu fazer essa prática, que é a chamada de zikr. Então, La ilaha illallah. Não há nada divino ou que seja parecido com isso que se compare com Deus. Então, quer dizer, essa frase quer dizer Deus é incomparável, nada pode ser comparado a Ele. Então, se eu faço isso, rezo em árabe, eu recito palavras em árabe, eu tenho que conhecer o Corão, como é que eu não vou ser muçulmano? É impossível que eu não conheça. É igual ser cabalista, nascer na palavra e não ser judeu. Você pode estudar Cabalá, pode praticar Cabalá e tal, mas falar, eu sou um cabalista, você fala, sou cabalista cristão, que vai seguir os cabalistas cristãos da Idade Média,
tal, que eu discordo disso peremptoriamente, não concordo com isso, mas, enfim, para nós que praticamos sufismo, não há como praticar sufismo sem conhecer profundamente o Islã. Então, eu estudei na Turquia por muito tempo o sufismo, o Islã. Eu me dediquei muito tempo a isso para ter uma noção do árabe, estudei árabe para poder falar adequadamente, para poder rezar adequadamente, enfim. A dedicação também que eu tenho, além da macumba, é para o Islã. Então, as minhas práticas, faço o jejum do mês do Ramadã, fui fazer peregrinação para Meca, tudo aquilo que um muçulmano tem que fazer, eu também faço. Então, tirando a parte espiritual, a macumba e o sufismo, e a prática religiosa mesmo minha é o Islã. Aí pergunta, mas como é que você, Mário, pode ser muçulmano e macumbeiro? Bom, como é que eu enxergo tudo isso? Para mim, tudo está sob o Islã. Porque, para os muçulmanos, o Islã é a última revelação que chegou para a humanidade. Ele não coloca as coisas antes do Islã como que você deve abandonar. Não, esqueça tudo. Tudo tem valor antes do Islã. E é obrigatório que o muçulmano respeite as crenças alheias, em especial os livros dessas pessoas. Então, se você pegar a Torá, o Evangelho, Bhagavad Gita, Mahabharata, pegar o corpus de Ifá, que são as tradições de cada povo, o muçulmano é obrigado a respeitar isso. Ele é obrigado, ele tem por obrigação respeitar isso. E foi o que aconteceu no Brasil com os malês. Os malês que eram muçulmanos, escravizados, que vieram para o Brasil, eles protegiam os terreiros de candomblé e de macumba da perseguição da polícia e do Estado, e até da perseguição das pessoas. Eles faziam a segurança dos terreiros. Se você pega a história brasileira e do quanto que os muçulmanos foram importantes na proteção do terreiro de candomblé, tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro. Então, são fatos históricos que a gente não tem muito acesso, porque são poucas obras que falam sobre isso, mas existem várias obras que reportam sobre isso, da importância que os muçulmanos malês, que os malês tinham, no movimento que eles tinham com as tradições afro-religiosas. Quando eu fui para a Nigéria e visitei outros países também, essa relação também é muito próxima. Por quê? Como é que o africano vê, ele é muçulmano, ele vê a prática que ele faz? É a prática ancestral, é a prática da minha família, a prática do meu povo. Não tem a ver com a minha religião, é a minha prática. E é assim que eu enxergo. É a prática do meu sangue, é a prática da minha ancestralidade, é a prática daquilo que eu fui um dia, dos que me antecederam e que virão depois de mim, que é a forma como o Yorubá vê. O Yorubá vê a minha descendência e a minha ascendência, porque o Yorubá, já antes da física quântica, já pensa no tempo e espaço, tudo ao mesmo tempo agora, que o meu descendente vive agora, nesse momento, e o meu antepassado idem. Então, todo mundo está conectado ao mesmo tempo, então eu estou praticando aquilo que o meu sangue deve. Ponto. Então, no começo, tive muitas crises no começo. E eu fui entendendo, especialmente conversando com pessoas que já tinham experiência com isso, especialmente os africanos, e aí isso foi se diluindo. Hoje eu não tenho crise nenhuma mais com isso. Aí me perguntam, mas como é que as pessoas te veem, Mário, os muçulmanos te veem? Foda-se, não cago para esses caras. O que importa sou eu. Fabuloso. Então, agora a segunda parte da pergunta. Então, a gente falou um pouquinho do Islã e agora da Umbanda Omolocô. Então, como é que ela surge? Como é que ela vem para o Brasil? Como é que ela se desenvolve aqui até você chegar nela? Bom, a Umbanda Omolocô, ela tem uma história assim muito, muito estranha. Porque como a parte histórica da Umbanda ainda
e demanda muito estudo e esclarecimento. Se a gente pensar no mito criacional, quando eu falo isso, o nego fica bravo comigo, né? O mito criacional da Umbanda, do Zélio, enfim, o que aconteceu e o embranquecimento da prática da macumba e da cabula, que é o que a gente pode chamar de proto-umbanda. Antes da Umbanda surgir, nós temos que lembrar da cabula, lembrarmos da macumba carioca, do candomblé de caboclo, do candomblé que estava se formando no Rio de Janeiro, no final do século XIX, e que acaba influenciando algumas coisas na Umbanda. Mas a Umbanda ela tenta se desvencilhar, se desvincular de qualquer relação com o preto, com o negro. Bom, isso se dá mais forte em 41, no primeiro congresso espírita de Umbanda, o nome do congresso, primeiro congresso espírita de Umbanda, porque a ideia era o espiritismo, o forte mesmo era o espiritismo. E aí, em 41, se tem aquelas várias teorias sobre o que é a Umbanda, e aí aquela ridícula fórmula do Aumbandan, do mantra divino, bom, enfim, que nada a ver com o negro, que isso é tudo que o negro tinha corrompido a Umbanda, que tinha nascido na Lemúria, passou por Mu, depois foi para a Atlântida, depois veio para a África e se corrompeu, que ela veio para o Egito, ainda clássica. Quando foi para a África Negra, ela se corrompeu com os negros, chegou no Brasil para o Brasil limpar dos fetiches dos pretos, que os pretos haviam contaminado a Umbanda. E esse discurso era muito presente nessa época. Em alguns lugares ainda o é. Se você vê, ainda tem discursos umbandistas que colocam isso, que tem que se desvencilhar da questão negra da Umbanda. E aí, no final dos anos 40, surge um negrão, Tancredo da Silva Pinto, que, putificado com esse discurso, dá um grito de independência ou morte e fala assim, chega com essa porra, vamos falar de coisa de preto. Vamos lembrar dos nossos antepassados, a Umbanda é de negro, ela vem com o negro, tem conhecimento do povo negro, e aí ele começou a resgatar várias coisas da macumba e foi colocando na Umbanda que ele praticava. Agora, o homolocô, aí é uma discussão gigantesca. Há pessoas que dizem que o homolocô é um culto separado, que provavelmente tenha vindo para o Brasil de uma tribo chamada Lundaquioco, que é às margens do rio Zambeze, então seria uma população bantu. Isso é uma das teorias que existem sobre o homolocô sem ser Umbanda, o homolocô por ser homolocô mesmo. E aí as teorias do nome homolocô, aí também são várias. Então, uma delas é Omã, louco. Então, o filho de louco, louco é uma divindade do povo Jeje, que é o mesmo de Iroko para o povo Yorubá. Também podia pensar Omã Oko, filho da fazenda. Ou então, filho da roça, porque a homolocô era praticada em locais bastante inóspitos, com receio do feitor, do dono de engenho, de persegui-los e tal. Então, tudo isso aí são teorias que existem, mas ninguém pode falar o que é o homolocô, com certeza, porque isso se perdeu ao longo da história. Então, quando o Tancredo chega, ele já fala, nós praticamos a Umbanda homolocô, que essa que vem dos Lundaquioco, aí a bandeira da Umbanda homolocô, uma bandeira branca com traço, uma pena verde, estabeleceu uma bandeira que seria da Umbanda homolocô e começou a a olhar novamente para a África. Aí o Tancredo, que era uma pessoa muito simples, ele trabalhava nos Correios, ele era um compositor de samba. E ele ficou muito famoso
com o samba de breque. Ele compôs General da Banda, junto com o Zequete, e esse dinheiro que ele ganhou de direitos autorais foi que ele conseguiu investir para criar a federação de Umbanda dele. E a preocupação que ele tinha era enorme. Ele criou vários cursos no Rio de Janeiro, língua bantu, língua sudanesa, que era o Yorubá, língua jeje e fon, para educar os pais de santo na língua africana. Tinha curso de sacerdócio que ele ministrava nos anos 50 e nos anos 60 para preparar o cara a ser macumbeiro. Então, fazer banho de ervas, tudo que você possa imaginar em termos de macumba, ele fazia nesses cursos nos anos 60 no Rio de Janeiro. Mas, assim, você pega a grade dos cursos dele, que eu tenho as grades dos cursos, é maravilhoso, que era para formar o cara a ser um sacerdote muito bom mesmo. O cara sabia falar Yorubá, ou sabia falar Bantu, ou sabia falar Jeje. O cara sabia fazer vários banhos para diversos fins, sabia fazer batismo, casamento, várias coisas, mas na tradição mais próxima possível africana que ele poderia trazer. Mas não podemos esquecer que, mesmo assim, essa Umbanda era muito sincrética, tanto com os santos católicos quanto entre si. Então, você vai pegar, você vai ver, tratar Ogum, Roxumokumbi, Ogu, que são divindades diferentes em cada panteão, aqui é tudo igual. Então, eu posso cantar para Roxumokumbi, que não é Ogum, mas muitos falam que é Ogum, e canto para chamar Ogum, e canto para Roxumokumbi, e canto para não sei quem. Aí eu chamo Exu de Aluvaiá, que não é Aluvaiá. Eu chamo Exu de Pambundila, que não é Pambundila. Enfim, então, também isso aconteceu, dessas misturas próprias do brasileiro, de fazer muita parte sincrética, também aconteceu com o Umbanda Molocô. E quando o Tancredo morreu, a Umbanda Molocô teve um choque, um baque. Porque era muito importante. Censos registram que São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais havia 4.000 terreiros de Umbanda Molocô. Hoje você não acha mais. Você acha um ou outro terreiro de Molocô, mas muitas pessoas até se envergonham de falar que é Umbanda Molocô, porque após a morte do Tancredo, houve um processo de estigmatização da Umbanda Molocô como um bandomblé. E aí, essa crítica a um bandomblé, não sabe o que faz, é um candomblézinho, é um bandomblé, é uma mistureba, não sabe nem o que estão fazendo. Então, muita gente acabou tirando o Molocô do nome, ficando só com Umbanda, e, com o tempo, também modificando os rituais para parecer mais estándar, como já era praticado nos demais terreiros, em especial o terreiro de Umbanda Branca e Demanda, da linha do Zélio, que também era muito forte, e também a crítica que a Umbanda Molocô sofria da Umbanda esotérica, em especial do Mata e Silva. O Mata e Silva é o cara mais crítico possível do Tancredo. Ele tinha uma coluna no jornal que ele batia toda semana no Tancredo, toda semana, e na Umbanda Molocô. Criticava, falava que era mistificação, que era besteira o que fazia, enfim. Então, com isso, essas críticas que existiam, a Umbanda Molocô foi se arrefecendo. Então, hoje você encontra alguns terreiros de Molocô no Rio de Janeiro. Em São Paulo é muito raro um Umbanda Molocô, e em Minas Gerais. Quando eu fui para o Rio, por sorte, mas não foi porque eu quis, por sorte, eu fui parar num terreiro de Umbanda Molocô. E aí eu fiz as minhas obrigações de sacerdócio num terreiro Molocô. Mas até me dar conta disso, também demorou, porque eu não entendia, naquela época, em 2004, o que era isso, né? Não conseguia ainda ter uma noção muito grande do que era, o que o Tancredo representava, o que ele tinha feito para uma resistência do povo preto face ao embranquecimento da Umbanda, como está no livro do Renato Ortiz, A Morte Branca do Feiticeiro Negro. É bem claro isso, a Umbanda mata. A Umbanda matou. Toda a tradição que vinha
com o povo preto, ela foi morta pelos praticantes da Umbanda, em especial a Umbanda Branca e Demanda, que veio com o Zélio. Então, o que o Tancredo fez foi mandar tudo isso às traças e tentar voltar esse olhar para a África. E, para mim, isso foi ótimo, porque com a minha dedicação ao culto de Ifá, eu pude compreender muito melhor a minha prática umbandista. Com a minha iniciação na Quimbanda, a mesma coisa. Com a minha a mesma coisa. Então, tudo isso veio para que eu tocasse a minha Umbanda melhor, porque o Tancredo fez a mesma coisa. O Tancredo, assim, eu copio o Tancredo, ele fez iniciação na Jurema, ele fez iniciação no Candomblé, enfim, ele buscava também o mais tradicional possível para trazer isso para o Umbanda Molocô. Então, o Umbanda Molocô hoje não é muito expressiva, ela é bem pequena, pelo receio que as pessoas têm do olhar que vão dar a ela, de ou um candomblezinho ou de um bandomblé, de descaracterizar a Umbanda, ou estão fazendo um candomblé de qualquer jeito, porque no Umbanda Molocô tem feitura de orixá, a pessoa fica recolhida, fica no quarto de santo, ela tem iniciação, ela sai como se fosse no candomblé, ela é apresentada para as pessoas com a roupa de orixá. Tudo isso é da Umbanda Molocô. E aí o povo do candomblé malha ao extremo, dizendo que isso é uma apropriação do candomblé, que nós não temos direito de fazer isso. Aí, para que ninguém encha o meu saco, eu sou babalorixá, sou babalão. Então, o que eu fizer, eu estou respaldado com o que eu quiser. Ninguém pode falar mal de mim, porque eu sou pai de santo de candomblé e de Umbanda. Então, o que eu fizer está bem feito, porque eu tenho todos os direitos para fazer isso em qualquer ritual que eu queira fazer. Ninguém pode falar um A para mim, porque além de saber, eu tenho os direitos de fazer isso. E agora a gente vai para a mistura desses dois. Então, quando você começou a trabalhar como Cambone e fazendo as tuas práticas, a galera, os espíritos que desciam, que incorporavam e tal, eles enxergavam essa fé, vamos dizer assim, essa energia. O pessoal do hermetismo costuma falar muito que você tem choque de egrégora, não sei o quê, e eu defendo que não tem. Cara, se você está trabalhando para o bem, não importa, como você falou na tua primeira visão lá, que tinha um quáquer, um islã, católico, todo mundo lado a lado. Então, se você está trabalhando para o bem, está todo mundo junto. E o pessoal tem essa dificuldade, porque é egrégora, porque não sei o quê, porque muita gente se pega, às vezes, pelos exemplos dados pelo aquele pessoal mais ralezão. Então, é ou muçulmano fanático, ou católico fanático, ou evangélico fanático, e aí não bica mesmo. Aí o que eu queria te perguntar é como é que você enxerga esse sincretismo mesmo. Então, como é que um islã, um sufista, a hora que ele incorpora, como as entidades tratam, como é que é esse tratamento da entidade em relação à tua religiosidade? Eu vou falar do meu caso específico pergunta, e não quero dar isso como uma verdade, em hipótese alguma. Sempre vou dar referências sobre mim mesmo, sem querer dar nenhuma ideia de que isso é verdade absoluta, que está correto, enfim, é aquilo que eu vivo. Bom, eu não sei se isso já estava no meu caminho ou não, Marcelo, mas grande parte dos seres que trabalham comigo, quase que todos, são muçulmanos. Dos meus amigos espirituais que trabalham comigo, são muçulmanos. Eu tenho também um guia que trabalha comigo, que ele é Brahmani. E ele fala que ele é Brahmani, que ele foi Brahmani na vida dele terrena. Enfim, então, grande parte dos seres que trabalham comigo tem esse viés. Inclusive, quando eu fui fazer a peregrinação para Meca, eles falaram, na época com a minha mulher, para que quando eu fosse, eu os chamasse para que eles pudessem ir comigo para lá, porque eles não tinham feito a peregrinação para Meca e queriam fazer a peregrinação por meio de mim. Então, antes de eu viajar
para lá, eu fui para o meu terreiro e os convidei a me acompanhar para a minha viagem. E o interessante, quando eles foram, muitos não voltaram, porque eles tinham realmente só que fazer isso. Então, eles chegaram lá em Meca comigo e de lá eles não voltaram. Porém, alguns não voltaram, mas vieram outros comigo. Que é interessante também isso, depois que eu vim de Meca. Então, eu não vejo nenhuma forma, mesmo porque eu detesto usar esse negócio de egrégora, que o Eliphas Levi criou essa ideia de egrégora e bababá. Eu não entendo isso, um choque de egrégora, a não ser que seja choque de coisa boa, coisa ruim. Aí sim vai ter choque. Algo que vai prejudicar alguém, vai beneficiar alguém. Se você imagina que essas coisas são para o benefício seu e para as pessoas que visitam o terreiro ou vão lá procurar um auxílio, que mal que há nisso? Nenhum. Se é para buscar algo para acrescentar para as pessoas, para orientar para as pessoas, para dar para elas um conforto, seja uma palavra que seja, não precisa nem mais do que isso, uma palavra, já está bom. Então, choque de egrégora, isso para mim não existe, porque eu fiz tanta coisa diferente e eu nunca tive choque de egrégora, isso eu posso te garantir. Esse exemplo, não tenho isso. É fabuloso. Eu estou lembrando aqui da época da Madras, quando a gente tinha o irmão Cláudio, o irmão Afonso, o irmão Comino que está assistindo a gente, o Rubens, e eles tinham, o irmão Cláudio tinha um terreiro que a gente fazia no espaço do templo. E às vezes, na iniciação, desciam espíritos de maçons para visitar também, e para se iniciar, para poder trabalhar no terreiro. Então, era um terreiro de maçons. E agora, isso que você falou de ter um terreiro onde entidades que são ligadas ao Islã possam trabalhar, é fantástico. E é um negócio que você não vê por aí em livro, em texto, e é uma coisa que acontece. Então, o pessoal prefere focar em preconceito, e é oposto, só pode escolher um. E fica nessa besteirada, que foi um dos motivos também pela qual eu estou te convidando e passando esse pessoal para ser entrevistado, é para explicar que, pô, se você está trabalhando para o bem e para a humanidade, para uma elevação espiritual de todo mundo, todos os caminhos são perfeitos, né? E a próxima pergunta também... Marcelo, eu queria também destacar como nós estamos muito longe do mundo islâmico, especialmente do mundo islâmico africano e do mundo islâmico asiático, porque a gente só vê o mundo islâmico do Oriente Médio, Arábia Saudita, Iêmen, essa região, aí vai um pouquinho mais para a Palestina, Jordânia, Israel. Então, você vai olhar para esse universo específico e ver só os conflitos, a parte política, os problemas que existem. E você não consegue enxergar o quanto que nesses países que eu falei, tanto na África quanto na Ásia, as manifestações espirituais entre os muçulmanos, em especial nas ordens sufis, são gigantescas. Tanto é que, em várias ordens sufis, o transe é comuníssimo. É comuníssimo. Não que isso seja a busca, mas o transe ele é um efeito colateral da prática espiritual. E nesse transe também se manifestam seres que conversam com as pessoas, falam com as pessoas, como se fosse alguém para dar um conselho, para dar uma palavra, enfim. Isso é muito comum, tanto na África quanto na Ásia. E, em especial na Indonésia. A Indonésia tem muitas coisas bem diferentes daquilo que a gente enxerga do Islã. Essa prática ligada com gênios na Indonésia, lá você vai encontrar uma ciência do talismãs muito grande. Lá a prática talismânica é gigantesca. Você pega também as práticas dos Amazigh. Os Amazigh compõem os Tuareg, tudo do Saara. Eles têm um monte de talismãs que eles usam para todos os fins, desde espantar mosca, espantar rato, até você arrumar uma namorada, arrumar marido, para tudo que você possa imaginar, tem o talismã, tem a oração que você faz, com base no Alcorão, enfim,
tudo isso existe e é muito grande, mas a gente não tem acesso às informações. Eu tive muita sorte de encontrar pessoas que praticam isso ainda, que falam sobre isso, mas assim, não tenho convivido com eles, porque eu tenho que ir para lá e ficar tempos lá. Eu só conheci algumas pessoas que eu sei que praticam e que podem ensinar, mas são pessoas muito difíceis de ter acesso, porque não é fácil você conversar com a pessoa por telefone ou pela internet, como estamos fazendo aqui agora, falar pelo Zoom. Não é fácil com essas pessoas, porque lá a tecnologia não é tão acessível como é aqui. E na Nigéria, por exemplo, onde eu fiquei na Nigéria, a casa do meu sacerdote não tem banheiro, não tem chuveiro. Você usa o mato como banheiro. O chuveiro é um cercado de zinco que você pega um balde de água, você enche o balde de água no poço e toma banho com essa água. E acabou. Porque não tem luz elétrica, não tem esgoto. Então, a gente não tem noção de como que as coisas funcionam fora do nosso país. Então, fica inventando muitas histórias sem conhecer como que são esses países, que tem coisas riquíssimas que a gente não conhece, infelizmente. E a próxima pergunta também, para ajudar a desmistificar, é na questão do sacrifício. O que a gente escuta de besteira a respeito de essas religiões de macumba que matam os bichos, e tudo, né? Então eu gostaria da tua visão do Molocô, como funciona essa ideia do sacrifício dentro da Umbanda Molocô. Então, veja, só para fazer a comparação, Marcelo, no Islã há sacrifício de animais e também há judaísmo, mesma coisa. Tem o ritual do caparote, por exemplo, dos judeus, que passam a galinha e sacrificam a galinha para espiar as coisas ruins. No Islã, qualquer animal que se come, e também no judaísmo, todo animal que é comido é sacrificado, todo, sem exceção. A comida halal para o muçulmano, ou kosher para o judeu, é animal sacrificado. Então, já por aí você já percebe que é um preconceito com o preto. Então, só vou condenar o sacrifício animal dos negrão, porque o preto é que faz besteira. O judeu não faz, o muçulmano não faz, que é árabe, então o judeu também não faz. Bom, na visão da Umbanda Molocô, é a mesma visão do candomblé, a mesma visão do culto tradicional iorubá e do culto tradicional Gegeuê, Fon, não importa. A ideia do sacro ofício, do trabalho sagrado. Então, na tradição iorubá, que é a que eu sigo, o sacro ofício, você utiliza o Ejé, que é o sangue, como instrumento do axé. Então, o axé está no Ejé, no sangue do animal sacrificado. Então, o animal, ele feito no sacrifício do animal para que o axé venha para o ofertante, ou para a comunidade que ofertou. E depois, ele seja comido. Porque não existe sacro ofício sem se alimentar do animal sacrificado. O que acontece é a falta de conhecimento do povo da macumba brasileira é que coloca nas esquinas o animal sem cabeça, desova a galinha preta na encruzilhada sem cabeça. Mas isso é um assinte, é uma falta de conhecimento tremenda dos ritos originais africanos. Todo animal sacrificado, ele é comido. Se não for comido, não tem axé. Assim que acabou o ritual, o animal ele é limpo, preparado e em seguida é consumido. Se não for possível, então, por exemplo, sacrificou-se uma cabra e são poucas pessoas que participaram do ritual. Não tem problema. Você tira uma parte do animal, cozinha para aquele pessoal e doa o resto do animal para alguém. Ou então até o pessoal pode levar para casa, se não comer na roça, não comer no terreiro o animal sacrificado. Então,
Quando você vê animais expostos nas esquinas, é porque a pessoa é ignorante ao extremo, não conhece rito africano na sua originalidade. São as invenções brasileiras. Por que acontece, Marcelo? As pessoas acreditam que o ebó, em especial o chamado ebó de limpeza, ele é feito para limpar a pessoa. Então, eu passo na pessoa elementos feijão, arroz, acaçá, acarajé, enfim, eu passo isso na pessoa para que esses elementos puxem dela a energia ruim, e o animal também faço. Isso aí é um entendimento completamente errôneo. O ebó não é isso. Mesmo de limpeza, não é isso. Quando eu uso o alimento para fazer o ebó, o alimento eu estou repondo o axé nessa pessoa. Eu passo os alimentos nela para repor o axé, para que ela tenha mais energia, que ela tenha uma vida mais confortável. E essas coisas que eu passo nela, eu como isso. Eu como isso. É claro que no Brasil se desenvolveu uma outra ritualística, e até no ritual do candomblé tem o irupi, que é você levar o descarrego assim que termina a iniciação embora. Então você põe tudo no lençol, o material que você usou na iniciação, então, inclusive os restos das comidas, você leva embora para despachar, entre aspas, como se aquilo fosse ter tirado as minhas coisas ruins, os meus miasmas, as minhas energias negativas, mas é um entendimento errôneo dentro da cosmologia, cosmogonia, da teogonia iorubá, porque você não usa nada para limpar a pessoa, você usa esse material para reequilibrar o axé dela. Então, na visão da Umbanda, o Molocô, o tradicional e tudo mais, essa é a visão que se tem do animal. O animal é para o axé. Na Umbanda Molocô, não se coloca nenhum animal na esquina, nenhum. A Umbanda Molocô é muito clara. Acabou o sacrifício, o animal deve ser preparado para que as pessoas consumam o animal. E na tua opinião, na tua experiência, você consegue conciliar o halal com o sacrifício? Sim, É porque possível? faço toda a minha prática se baseia nisso. Então, o animal que eu sacrifico, ele é halal. Fantástico. Então, a gente está chegando já caminhando para o finalzinho, mas ainda vem uma outra pergunta, que é, de acordo com a Umbanda Molocô, e também eu queria ver a visão do Islã, o que acontece com a pessoa depois que ela falece e passa para o outro lado? No Islã, há duas posições, né? Do Islã ortodoxo clássico, que a pessoa vai aguardar o julgamento final. Em algumas situações, ele pode ter contato com os humanos, mas bem en passant. Então, que você pode rezar na tumba dele e a pessoa morta. Há algumas linhas do Islã que reconhecem que os mortos conversam com os vivos. Inclusive, tem uma história do Ibn Arabi. Ibn Arabi é o Sheikh Akbar, o maior sheik. Tudo Já certo está agora? certinho. Retoma o raciocínio, depois eu edito. Vamos voltar. Então, Ibn Arabi, ele aprendeu muito tempo com o sheik cego no Yamal da Luz, na Espanha. Depois que ele aprendeu muito, ele foi viajar pelo mundo para aprender com outros sheiks sufis, com vários ele aprendeu. Até que tem um livro que são 24 volumes, cada um tem 1000 páginas cada um, que relata essa viagem dele e o que ele aprendeu com cada mestre durante as suas viagens. E aí ele vai citando o que cada mestre ensinava, tanto os karamat, que são os milagres que esses mestres produziam, tanto as coisas que ele via com esses sheiks. Ele retorna para a Espanha, para próximo do seu sheik, e ele
vai visitar sempre o cemitério. E no cemitério, ele começa a conversar com os mortos, no cemitério. E aí passa um outro sufi, outro derviche, começa a ouvir o Ibn Arabi a falar, mas ele não ouve os mortos, ouve só o Ibn Arabi. E vai caguetar para o sheik que o Ibn Arabi está lá conversando com os mortos no cemitério. Aí o sheik fica bravo. Como? Está lá conversando com os mortos no cemitério? Porque é a parte da necromancia que muitos condenam. Aí o sheik, cego, mas com vários caras, um deles era ouvir o mundo espiritual, ele foi até o cemitério para ouvir o Ibn Arabi falando com os mortos. E aí ele começou a ouvir a conversa entre Ibn Arabi e os mortos. Aí ele se sentou para ouvir a conversa. E aí, nesse momento, ele queria ouvir a conversa, ele nem interrompeu o Ibn Arabi. Ele se levantou, voltou para a casa dele, chamou o cagueta e falou assim, ó, aquele que falar que o Ibn Arabi está errado ao conversar com os mortos, está muito mais errado que com ele. Porque quem dera eu se pudesse falar todo dia com os mortos como ele fala. Então, no sufismo, você vai encontrar inúmeras práticas que são vistas como necromancia, mas que existem, da prática com o mundo espiritual, com pessoas que já foram, a oração em tumbas dos grandes sheiks sufis é uma tradição muito aceita no Islã. Tem peregrinações para santuários onde estão as tumbas dos mestres sufis, para que tenha a baraka, que é a energia espiritual, que pode chamar de axé também, do sheik, que a pessoa vai lá para pedir para isso. Então, tem muitas coisas que nós desconhecemos no mundo ocidental, mas que são práticas normais lá para eles. Então, isso não é tão longe daquilo que nós imaginamos. Perfeito. E na Umbanda, o Molocô? O que acontece depois que a pessoa passa para o outro lado? A ideia da Umbanda do Molocô é a ideia muito próxima do espiritismo, porque também foi do espiritismo. Então, a ideia da reencarnação, a ideia do karma, que eu fico louco com isso, mas a Umbanda Molocô, na sua tradição, fala do karma, enfim, isso também existe no contexto da Umbanda Molocô, na tradicional. Eu não prego isso no meu terreiro, é claro, mas isso é normal para as pessoas na prática do dia a dia da Umbanda Molocô. No meu terreiro, eu faço Umbanda Molocô, claro, eu sou tradicional da Umbanda Molocô, porém, eu acabo tirando algumas coisas, alguns conceitos com os quais eu não concordo e explico para as pessoas isso. Olha, na Umbanda Molocô tradicional é assim, aqui a gente faz assim, porque nós não entendemos dessa forma. Então, a partir de karma, por exemplo, não entendo karma a não ser como fosse um hindu. Como eu não sou hindu, então não nem falo em karma. Então, eu vou pegar o aspecto do karma como um hindu pensa, não como um espírita pensa, ou então como um teósofo, discípulo da Blavatsky pensa, que são coisas que completamente longe do meu pensamento, como um viés africanizado. E dentro da Umbanda, a gente entrevistou outras vertentes, tal, que existe dentro do Molocô aquela questão da moralidade, ou seja, do cara ir fazer um trabalho para o bem ou para o mal. Não existe assim, por exemplo, se alguém quiser fazer um trabalho para matar fulano ou para amarrar ciclano, isso existe uma ética, uma moral, os espíritos dão uma bronca no cara. Como é que isso funciona dentro do Molocô? Na minha experiência, eu não conheço casos nesse sentido. Eu não posso dizer para você que não tenha, mas na minha experiência, eu não conheço isso. É claro que há algumas situações que você acaba tendo que interceder. E eu vou dar um exemplo, está demorando muito, mas eu quero dar exemplo, porque esse para mim é importante, do que eu vivi na Nigéria. Porque aqui no Brasil, nós temos uma restrição enorme com a questão da amarração. Só sei se é um pau da porra, que o nego fala mal pra cacete, o caralho, que eu estou intercedendo na livre-arbítrio, enfim, aquele negócio todo. Bom, aí eu estou na Nigéria
Na Nigéria, o nego tem uma visão da África utópica, né? Que não tem nada a ver com a realidade. Então, a mulher nigeriana, tradicional, ela tem um lugar pequeno na sociedade, pequeníssimo. É uma sociedade patriarcal ao extremo e a mulher tem pouco espaço na comunidade iorubá. E lá, a mulher que se casa, ela passa a ser da família do marido. Tanto é que no casamento tradicional iorubá, você fala isso durante a cerimônia. Eu já casei pessoas no culto tradicional iorubá e você fala isso, né, que está entregando a sua filha para a família do marido. Então, ela não é mais da sua família, família do marido. E se o marido a deixar, ela fica na rua, porque ela não volta para a casa dos pais e nem fica na casa do marido, nem de família do marido, porque se separou, acabou a vida dela. Bom, aí uma mulher foi procurar o meu sacerdote de Ifá na Nigéria, eu estava lá, ao lado dele, ela é muçulmana, entrou no quarto de Ifá para consultar Ifá com o Arabá. O Arabá falou assim para ela, você é muçulmana, mas eu peço que você agora, na consulta, tire o véu, o hijab. Ela estava cobrindo os cabelos. Ela tirou, uma boa. Ele consultou Ifá para ela e ela falou, olha, eu vim procurar o senhor porque meu marido quer me largar. E o senhor sabe muito bem, ele me largando, eu vou ficar na rua com meus filhos. Eu queria que o senhor desse uma solução para isso. Ele perguntou para Ifá se ele poderia fazer alguma coisa. A Ifá falou que sim. Aí ele viu o que deveria fazer. Beleza. Aí ele falou para ela assim, você me traz hoje ainda esse material, que era farinha de feijão fradinho. Ela trouxe logo em seguida, a esposa do Arabá preparou a acarajé, lá chama-se acará, aqui chama acarajé, preparou a acará, preparou 6 acará grandes, o acarajé grandes. Aí ele tem, o meu Arabá tem 4 malas gigantescas de apontamentos, de magias, de apontamentos, todas para coisas boas. Ele tem um caderno para coisas ruins, um caderno. Ele tem 4 malas gigantescas de magias para o bem. E tem um caderno de magias para o mal. Aí ele pegou uma das malas que ele tinha, porque ele separa as malas por assunto, que é das práticas que ele tem. Aí ele pegou uma dessa mala e foi revirando o caderno dele. Aí tirava um, não é esse, não é esse. Aí ele achou o que ele queria. Aí ele pegou Yerossum, que é o pó da árvore Yerossum, que é amarelo, colocou na tábua de Ifá, traçou o Odu, que era o sinal geomântico, começou a rezar. Rezou. Aí ele pegou esses acarajés, pegou esse pó e colocou em cada acarajé. Ele fez um buraco na acarajé e enfiou o pó que ele rezou. Aí ele falou assim para a moça, coma o acarajé. Então imagina acarajé que é seco, por natureza, com pó dentro, pó de uma árvore, comendo. Aí aquele sofrimento para comer e tal. E eu, ocidental, condoído da moça, fui lá, peguei um copo d'água para ela tomar, para ajudar a descer e tal. Ele nem aí com ela, nem aí. E ela comendo e tal. O celular dela estava próximo dela. Começou a tocar. E aí, ela foi atender para baixo, viu quem que era, bateu na mão dela. Falou, não atendi ele não. Fica quieta. E aí ela comendo o acarajé com dificuldade, e o telefone tocando, e ela querendo atender, ele não atende o telefone. Você não acabou de comer dos acarajés. Aí ela comeu os 6 acarajés com o maior sacrifício, demorou quase uma hora. O telefone tocando, sem parar. O marido dela estava ligando. E aí ela acabou de comer os acarajés, ela foi atender o telefone, está tocando ainda. Ele falou, não. Mário, pega para mim lá água, para lavar as mãos, lavar a boca, se recompor, para depois atender o telefone. Esperou mais isso ainda. E o telefone tocando, assim, sem parar. Aí, ela atendeu o telefone.
o cara falou para ela assim, eu não vou largar de você mais. Você é amor da minha vida, você vai ficar comigo. Aí eu pergunto, onde há o erro nisso? Onde é? Tudo está errado aonde? A mulher que ficaria na rua, o marido liga e fala, eu vou ficar com você o resto da minha vida. Então, essa ideia da ética, da moral, ela é muito mais flexível na visão iorubá, porque eu tenho que ver outras coisas além do, interferir no livre-arbítrio da pessoa. Interferir, mas por qual motivo? E IFA autorizou fazer isso? Autorizou. Então, se autorizou, eu já tenho o aval de IFA e o contexto também social dessa prática também é extraordinária. Como é que você vai condenar o Arabá porque a mulher fica na rua? Agora ela continua em casa de bem com o marido. Perfeito. Então, essa também é a visão que eu tenho. É uma outra forma de você enxergar as coisas. A Luísa está com uma dúvida a respeito do Ramadã, em relação ao sacrifício animal, ele influencia, tem alguma interferência ou influência na tua prática? No Ramadã não faço nada, não incorporo, não faço ebó. Durante o período do Ramadã eu fico fazendo o Ramadã. Eu até toco gira no meu terreiro, mas eu não faço nenhuma prática que não seja só, eu não incorporo, não faço ebó, nem jogar eu jogo durante o Ramadã. Maravilhoso. Cara, acho que é isso daí. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Eu vi algumas, mas você já respondeu. É o pessoal que já perguntou mais tarde. Então, a minha última pergunta para você é: que conselho que você daria para o cara que está entrando agora, estudando agora, ele viu essa palestra assim e falou, poxa, o caminho espiritual é bacana. Então, alguma coisa que você gostaria que alguém experiente te falasse quando você entrou nesse caminho? Olha, o que eu posso dizer para quem começou agora, que não tenha nenhum tipo de preconceito, que ele não seja levado a acreditar que um povo é inferior a outro, que um gay não pode ser iniciado nas coisas, que uma mulher não pode ser nas coisas, que não tenha preconceito com nada, que ele estude profundamente as relações humanas, que ele se baseie em estudos acadêmicos para dar opinião, que não comece a ler Eliphas Levi e Papi e achar que ele é o grande mago da porra toda, que não é. Comece a fazer a prática da magia do caos e dizer que ele é um fudido do mundo. Isso aí é pura besteira. Então ele tem que ter uma base intelectual, pelo menos razoável, de ele conhecer religiões também amplas, não precisa ser especialista em nada, mas que ele tenha uma noção das religiosidades que existem e que ele não tenha nenhum preconceito. Se ele vê o ritual de Maria Leonza, que é chocante quando você vê, mas isso não deve se chocar. Você tem que aprender a ver como é que a religião é para o outro, como é que a prática espiritual é para o outro. Sempre olhar a prática espiritual pelo olhar do outro, não pelo seu olhar. Por isso é necessário que ele não tenha preconceito com nada, a não ser com uma coisa, com algo que seja antiético e imoral, que são coisas diferentes. Você não seguir a ética, ser antiético e imoral, não é um caminho adequado. Então, o caminho do ódio, o caminho antiético, o caminho imoral, não é um caminho adequado. E livre sempre de preconceito. É só isso que eu tenho para dar de conselho para pessoas mais jovens do que eu. Que eu estou nesse caminho há um pouquinho de tempo, né? Quase 40 anos. Então, alguma coisinha eu aprendi nesse caminho todo. Eu ia encerrar, mas aqui, ó, tem outra pergunta do Bruno, é fantástica. A incorporação dentro da Umbanda Bolocô, ela é consciente ou é mais como possessão? Tem vários tipos. Tem vários tipos também. Você vai encontrar o médium consciente, semiconsciente e inconsciente. Depende de cada ritualística também que acontece, a pessoa fica mais... a incorporação é mais forte ou menos forte. Por exemplo, na Nigéria, quando eu incorporei o meu Ogum, eu quase tive um ataque, porque foi tão violenta a incorporação, foi tipicamente africana, a incorporação é bem violenta,
e foi assim que eu passei, eu quase tive um treco. Fiquei tudo doído depois da incorporação, que eu tenho problema no joelho, problema nas costas. Quando eu fui embora, eu estava tudo fodido, mancando, para dormir foi difícil, que não tinha posição para dormir, porque foi algo muito violento. Mas, assim, não dá para falar todo mundo é inconsciente, todo mundo é consciente, você vai encontrar as três coisas também, como qualquer outro lugar da Umbanda. Maravilhoso. E como é que a gente acha o Templo do Pantera Negra? Bom, para o pessoal que está assistindo no vídeo, eu já peguei os dados com o Mário, eles estão aqui embaixo. Mas também fala porque isso vai virar um podcast também, às vezes o pessoal está escutando. Então, como é que a gente te acha, Mário? Eu tenho um canal no YouTube que chama Mário Filho Tradição. Eu abordo vários assuntos, mas são especialmente as palestras minhas que eu dei no meu terreiro antes das giras. E agora eu comecei a falar um pouquinho sobre vídeos específicos sobre o orixá. Eu estou vendo aqui uma pergunta, em Ifá, na prática de Ifá, não tem incorporação. Na prática de Ifá, não tem incorporação. Mas nada que proíba um babalau incorporar. Então, tem um discurso idiota que inventaram aqui no Brasil, disputa de poder econômico. Então, é só isso, para falar que o babalau não pode incorporar. Então, na Nigéria, eu vi babalau incorporado. Então, Egungun. Então, ele vai tomar banho. Quem estava lá, eu vi lá, foi na minha frente. Eu me incorporei na Nigéria. Não foi na prática de Ifá. Porque as pessoas pensam que Ifá é o jogo. Ifá é um sistema, na prática divinatória, não tem incorporação. No culto tradicional Yorubá tem incorporação, só para explicar. Bom, e aí tem meu canal, já até colocaram já aí, o canal do YouTube, que Mário Filho Tradição, e também tem a página do nosso templo, Templo Espiritual Caboclo Pantera Negra, que está no Facebook. Então lá tem as nossas atualizações do terreiro, se vai abrir, se não vai abrir. Também, se alguém quiser marcar um jogo comigo, tal, também tem lá o contato. Então, está bem fácil por esse caminho. Maravilhoso. Cara, Mário, te agradeço de coração. Foi um bate-papo fantástico. Eu vou me despedir aqui, pessoal, e a gente depois libera o microfone para a gente continuar um pouquinho o nosso papo aqui fora das câmeras. Então, para você que assistiu a gente até agora, nosso muito obrigado. E deixa se você não deixou ainda, deixa o like, deixa o seguir e todas essas paranauê aí de YouTube para a gente continuar aqui o nosso trabalho. Então, até mais e até o próximo bate-papo Mayhem.